Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos por esse novo dia que é mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 15 a 18, que diz assim: Meus irmãos, vou usar o exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que Ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque havia prometido. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, antigamente quando alguém fazia um acordo com outra pessoa, ele fazia oralmente, mediante testemunhas. Depois passou-se a escrever os acordos para ficarem registrados. Depois passou-se a registrar o papel em cartórios para ficar guardado e oficializado. Hoje muitos acordos são feitos até mesmo pela internet. Deus é um Deus de promessas, de acordos, segundo Paulo. Se as promessas ou acordos humanos já eram sérios e não podiam ser quebrados, as promessas e acordos de Deus eram infinitamente mais sérios e nunca seriam quebrados. Não da parte de Deus, lógico. O primeiro acordo ou aliança que Deus fez com o ser humano foi lá no início da criação, quando Ele disse em Gênesis 2, 15 a 17... O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Lá foi o ser humano quebrar o acordo ou aliança com Deus, comeu do fruto proibido, pecou e trouxe toda desgraça, sofrimento e morte aqui no inferno sobre toda a humanidade. Esta quebra da aliança com Deus foi tão grave que a partir disso todos os seres humanos já são concebidos e nascem pecadores. A natureza humana foi contaminada pelo pecado e pela maldade. Mesmo o ser humano quebrando o acordo ou promessa de Deus, ele continua amando o ser humano e faz, já em Gênesis 3,15, outra promessa. Ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Da descendência da mulher viria o descendente, Jesus Cristo, que mataria toda obra maligna de Satanás, mas para isso seria ferido, sofrendo e morrendo na cruz pelos nossos pecados. Deus renova sua promessa ao acordo com Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão:
sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Na descendência de Abraão nasceria o Salvador, o Messias prometido. Quando Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, veio para cumprir as promessas e acordos que Deus fez com a humanidade no Antigo Testamento. Jesus era o verdadeiro Deus que se fez criatura, ser humano, para estar com os seres humanos, e no lugar de todos os seres humanos, sofrer toda a ira e castigo eternos de Deus pelos pecados cometidos por todos os seres humanos. Naquelas 6 horas que Jesus Cristo passou na cruz, ele sofreu em seu corpo e alma tudo o que nós todos deveríamos sofrer no inferno eterno por causa dos nossos pecados. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, ele afirmou categoricamente que pagou a nossa dívida com Deus, venceu o diabo, o pecado e o inferno. Ele conquistou a salvação para todos os seres humanos. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos o presente da salvação por graça, de presente, sem mérito ou dignidade da nossa parte. Tudo o que Deus fez e faz para a nossa salvação só acontece porque Jesus Cristo sofreu e morreu por nós na cruz. Assim, em Cristo, Deus cumpre todas as promessas do Antigo Testamento, como afirma 2 Coríntios 2, 19 e 20. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, no texto de hoje, fala sobre estas promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Ele afirma que as promessas, especialmente a promessa feita a Abraão, foi anterior à lei dada a Moisés no Monte Sinai. Portanto, a promessa não pode ser quebrada pela lei que veio depois. A promessa permanece acima da lei. Diz o texto, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar esta aliança, nem anular a promessa de Deus. Paulo então demonstra que Abraão e todos os seres humanos foram salvos do castigo eterno no inferno, não pelo cumprimento da lei, mas única e exclusivamente pela promessa da salvação que Deus fez no Antigo Testamento e que se cumpriu na cruz de Cristo, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, mas qual é a parte prática para nós e para a nossa salvação? Em primeiro lugar, é muito bom saber que a salvação não depende de nós, pois se dependesse de nós, pelo cumprimento perfeito da lei, ninguém seria salvo. Somos pecadores perdidos e condenados ao castigo eterno no inferno. É muito bom saber que a salvação já foi realizada por Jesus e nos é dada de presente por graça, mediante a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso nos dá tranquilidade, segurança e esperança na vida eterna no céu. A salvação é algo tão maravilhoso que deve nos impulsionar a viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, não por medo do castigo, que já foi vencido por Cristo, mas por amor, por gratidão,
por alegria, sem medo do inferno ou do castigo de Deus. Lembrando sempre que isso não dá motivo para nós vivermos em pecado. Lembremos que na fé em Cristo somos novas criaturas, filhos e filhas de Deus, e queremos com a nossa vida honrar, adorar e servir ao nosso Deus e Pai Celestial. Por amor, queremos buscar em primeiro lugar a Deus no meditar da sua palavra, na oração, no participar ativamente da igreja, no viver uma vida correta segundo a palavra de Deus e no testemunhar a nossa fé em Cristo para todas as pessoas, para que elas também tenham esta alegria e da salvação eterna. Romanos 8, 31 a 39 diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem outras autoridades e poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós somos felizes! O Senhor nos ama tanto, Jesus Cristo nos salvou na cruz e o Espírito Santo nos deu a fé que nos salva. Quantas bênçãos o Senhor derrama sobre nós que somos tão pecadores. Continue a Deus nos abençoar, proteger e amparar. Que a alegria da salvação em Cristo seja o motivo de nós vivermos. Que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz e nos motive a testemunharmos a nossa fé para todas as pessoas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.